Olha, primeiramente que eu não sou ladrão. Bem diferente dos demais que estão respondendo aí diversos problemas, e alguns deles, servidores aqui, foram presos. Quanto mais papel, quanto mais carimbo, quanto mais análise humana, além da burocracia e do tempo de análise, você dá margem para a corrupção. Isso nós sabemos que, infelizmente, as pessoas que sorriem, que brincam, que são espirituosas, isso acaba sendo uma agressão, né? Para uma imprensa brasileira, por exemplo, que só quer falar de desgraça e de matança. Foi por isso que eu apanhei, mas obrigado, imprensa, ganhei muitos seguidores, ganhei visibilidade nacional. Muito obrigado, podem continuar citando. E o presidente Bolsonaro já me falou: Seif, você faz um excelente trabalho. E outra coisa, a hora que a imprensa te elogiar é cartão vermelho. Aí eu fiquei grande. Eduardo, eu sou um entusiasta, na verdade, da liberdade. O povo armado, né, ele tem a opção e a possibilidade de defender sua família. Não quero jamais disparar um tiro da minha arma. No entanto, se alguém vier uma injusta agressão, né, contra a minha família, contra minha filha, minha esposa, meu filho, eu tenho que ter a possibilidade de reação. Porque os governos anteriores, né, queriam sucatear e enfraquecer aqueles que protegem a nossa soberania. Enquanto Jair Bolsonaro for presidente da República e Jorge Seif for secretário nacional de pesca, nenhuma embarcação estrangeira será licenciada. Brasília, a cidade que determina o rumo dos 210 milhões de brasileiros. Um lugar que desperta desconfiança em muita gente. E não é sem razão. Você sabe do que eu estou falando. Mas nos últimos tempos, o Brasil está começando a mudar. E goste ou não, essa mudança passa por aqui. Em uma era de fake news, onde a credibilidade da grande mídia se destrói a cada dia, o cidadão quer conhecer de perto a verdadeira revolução que vem ocorrendo em nosso país. Políticos, artistas, ativistas, personalidades de diversos setores que impactam a vida do povo brasileiro vão estar aqui. E você vai conhecer a verdade, descobrindo o que o Brasil precisa saber. Fala pessoal, Brasil Precisa Saber tá cheio de notícia boa, porque tá ocorrendo uma revolução na pesca do Brasil. Estou recebendo aqui o Jorge Seif, secretário da pesca do governo Bolsonaro. Tá grande. Estamos grande. A pesca tá grande no Brasil? Tá crescendo. Tranquilo. Seif, se por acaso alguém não te conheça, esteja nos assistindo, como é que foi a sua trajetória até chegar aqui no governo Bolsonaro? Conta pra gente aí de onde é que você veio. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Há bastante tempo que eu queria falar um pouco da pesca para os espectadores que te acompanham. Nossa família já há praticamente 50 anos trabalha na pesca, né? Meu pai começou como feirante na cidade do Rio de Janeiro, comprando e vendendo pescados dos pescadores ali nas feiras livres da Zona Oeste Carioca, e como aquele empresário brasileiro raiz. Começou a trabalhar, vendeu o fusquinha dele, comprou a Kombi, vendeu a Kombi, comprou um caminhãozinho e assim foi crescendo. Comprou a primeira peixaria, montou uma distribuidora de pescados e por fim hoje... No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E por fim ele foi a Santa Catarina para construir um barco. Se você hoje quer construir um barco de pesca, a capital nacional da pesca é Itajaí, Santa Catarina. E ali não só Itajaí, mas o entorno, Navegantes, Penha, Pissarras, todo aquele conglomerado tem muitas atividades de pesca, indústrias. Então meu pai foi para lá construir o primeiro barco, acabou se apaixonando por Santa Catarina. O que não é difícil. Não é muito fácil, né? Terra onde eu conheci minha senhora. Pronto. Pô, aí, tá vendo? E montamos ali uma indústria de pescados e temos embarcações. Então a minha história está muito coligada com a história do meu pai dentro da pesca. O que aconteceu? Como é que eu conheci o presidente Bolsonaro? Já em janeiro de 2018, nós já éramos o presidente Bolsonaro, ele falava muito a nossa língua. Quando ele falava, nós nos sentimos representados, especialmente pelo que nós víamos no nosso país, né? Aquela corrupção endêmica, vergonheira. Nós tínhamos muitas vezes vergonha de ser brasileiros. Isso acontecia conosco. Então, em janeiro de 2018, meu pai concedeu uma entrevista, porque como a nossa empresa é uma empresa bem bacana, bem bonita, as TVs locais sempre vão lá fazer matérias. Tem barco, tem peixe descarregando, então tem ali o cenário ideal para esse tipo de entrevista. E durante a entrevista o repórter lá perguntou: tá, Jorge, o que falta para o Brasil ser uma potência na pesca? E meu pai respondeu assim: falta
o povo brasileiro eleger Jair Bolsonaro, que ele vai dar jeito nesse país, em janeiro de 18. O que acontece? Hoje em dia, com essa questão de internet, WhatsApp, isso chegou até o WhatsApp do então deputado Jair Bolsonaro. Aquele que ele mostrava, ficava subindo um monte de grupo lá. Daquele jeito, chegou para ele lá esse depoimento espontâneo do meu pai. E estávamos na empresa, toca o telefone do meu pai, 061. O pai falou, pô, 061, quem será? Atendeu, aí, ô, Seifi, tá ok, aqui é o Bolsonaro, deputado Bolsonaro, obrigado pelo depoimento, vamos nos encontrar. E a partir daí eles começaram a falar semanalmente sobre pesca, sobre cenário político, estreitaram o relacionamento. O presidente, inclusive, Eduardo, ficou de nos visitar, a gente gosta muito de cozinhar, você sabe disso. Uhum. E ficamos de fazer para ele lá na nossa empresa, que é uma empresa grande e abarca outras empresas dentro, de fazer uma grande peixada para apresentar ele, para ele, enfim, né, fazer ali uma oportunidade de conhecer o deputado Bolsonaro, então candidato. Mas acabou acontecendo um atentado à vida do nosso presidente e essa agenda não pôde ser cumprida. Ele já eleito, nós estávamos no Rio de Janeiro para descarregar um barco nosso. O que acontece é que os barcos se movimentam pela costa. Então, às vezes está no Rio de Janeiro, às vezes está em Santos, às vezes está em Santa Catarina, às vezes está no Rio Grande do Sul. E nós estávamos para descarregar um barco no Rio de Janeiro, o barco se atrasou no mar porque deu um temporal e ficaríamos um dia a mais no Rio. Eu falei, poxa pai, trabalhei tanto pelo Bolsonaro, meu presidente, dá uma ligada para ele, para a gente ir lá tomar um café. E nosso apartamento é na Barra da Tijuca, a uns 600 metros ali do condomínio do presidente Bolsonaro. E aí meu pai ligou para ele, presidente, tudo bem? Pô, meu filho tá me enchendo a paciência aqui, quer tirar uma foto contigo e tal. E aí ele, vem aqui, eu vou fazer um café para vocês. Fomos na casa dele. O que eu imaginei, Eduardo? O embaixador da Alemanha, entre entrar e sair da casa do presidente, a imprensa noticiou que foram 11 minutos. O que eu falei? Pô, se o embaixador da Alemanha teve 11 minutos, se eu tiver 1 minuto, eu tô grande. E aí, rapaz, para nossa surpresa, né, ficamos ali. Eu fiz uma lista dos problemas da pesca enquanto produtor, enquanto trabalhador no setor, enquanto conhecedor do setor, de família, de produtores rurais. E ali comecei a elencar para o presidente todos os problemas que nós tínhamos na pesca. Alguns ele conhecia, outros ele desconhecia completamente. Aí no final lá, ficamos mais de 3 horas conversando. Aí quando saiu, a imprensa foi. Superamos o embaixador da Alemanha. 3 horas e pouco conversando com o presidente sobre tudo, especialmente sobre aquicultura e pesca. O embaixador da Alemanha provavelmente deve ser uma visita mais protocolar, para dar os parabéns, se apresentar e tal. Mas eu, sinceramente, jamais esperaria que um presidente da República fosse nos receber. E nos receber seria algo rápido. Nada disso. Ele se aprofundou nos assuntos da aquicultura e pesca, até porque ele é um apaixonado pelo tema. Ele gosta. Ele adora. E aí, Eduardo, no final eu entreguei para ele a lista. Falei, presidente, entrega isso para o teu ministro, entrega isso para o teu secretário para ele cuidar. Fica contigo. Aí ele falou, quem vai me ajudar a resolver esse problema é você. Ele não falou problema não, falou outra expressão. Quem vai me ajudar a resolver esse problema é você. Então eu digo, né, para mim é um orgulho muito grande, que eu já era fã do presidente Bolsonaro, mas entrei na casa dele como entusiasta, como eleitor, como apoiador e saí da casa do presidente Bolsonaro como secretário nacional de pesca. Então essa é a minha história. Hein? Meu Deus, cara, eu conquistei... Mas você vê só que interessante, né? Como é que ele tinha total independência, eu mesmo não conhecia essa história, como é que ele tinha total independência para nomear os seus ministros, os secretários, o pessoal do primeiro, segundo ali, até terceiro escalão. E isso daí foi dado a ele graças a você, voluntário, que trabalhou na campanha, que fala, né, vim de graça, as tias do Zap, hoje em dia o pessoal tira chacota até de robô, né? Ficam tentando de toda maneira acusar o presidente, né? E não teve nada de ilegal na campanha dele. Foi um movimento que voluntário, de baixo para cima. E isso deu independência para o presidente, né, nomear o secretário da Pesca que está aqui falando com a gente hoje, que é uma pessoa do ramo. Só que quando você assumiu, a pesca era ministério. E no desenho novo do governo Bolsonaro, ela passou a ser secretaria. Qual é o impacto disso? Isso significa dizer que a pesca foi deixada relegada a um segundo plano? Na verdade, o Ministério da Pesca ele acabou em 2015 na gestão da Dilma Rousseff. Viria um escândalo de corrupção, né, sobre
a administração do Helder Barbalho, descobriram que haveria culminou numa grande ação da Polícia Federal. Ah, vá, mentira. Do Helder Barbalho. Ele era o nosso ministro. E aí disseram que iam fazer uma reforma ministerial, mas extinguiram ali o Ministério da Pesca. E o que acontece, Eduardo? O ministério que tinha 800 e poucos servidores, quase 900, em um orçamento de quase 1 bilhão, passou a 44... 1 bi. Dá para fazer bastante coisa. Meu Deus do céu. Qual é o teu orçamento hoje em dia? 22 milhões. Cara, igual o Tarcísio. Eu dou o exemplo do Tarcísio que fica bem claro. Só interromper rapidinho. Vamos lá. Que o Tarcísio ele é concursado do DENIT. Então ele fez parte da estrutura do Ministério dos Transportes durante a gestão de Dilma Rousseff. O orçamento, salvo engano, era 22 bilhões. Hoje em dia o Tarcísio tem alguma coisa em torno de 5, não mais do que 6. Você imagina o Tarcísio fazendo o que está fazendo, triplicando o orçamento dele, mais do que triplicando o orçamento dele. O que não poderia ser feito no Brasil? Mas te interrompi, desculpa. Então, aí saímos de quase 900 servidores para 44 servidores e um orçamento ínfimo. Viemos aqui para o Ministério da Agricultura. O que acontece? O setor pesqueiro brasileiro ele é gigantesco, né? É estimado que pelo menos 2 milhões de pessoas trabalhem diretamente e fora as outras cadeias, né? Indústrias, fábricas de gelo, postes náuticos, indústria naval, enfim. Então é muita gente envolvida. Então, esse povo todo que precisava da sua licença de pesca, que precisava da sua carteirinha de pesca, que precisava de autorizações do então Ministério da Pesca, não tinha braço, não tinha sistema para poder resolver isso. Então, quando nós assumimos aqui em janeiro de 2019, nós éramos a secretaria mais judicializada da Esplanada. Em alguns meses, Eduardo, nós chegamos a superar Ministério da Saúde e Ministério da Educação em causas, né, em problemas. E o cidadão, no final, é o seguinte, ele pede uma autorização ao governo. O governo não dá autorização e ele começa a trabalhar na ilegalidade, ele é obrigado a entrar na justiça. Então, isso aqui era um caos. Eu vou te passar um vídeo, nesse momento, se você puder depois fazer um recorte e colocar, você vai gostar bastante desse vídeo, que é como nós pegamos ali a pesca. Então assiste o vídeo aí. 11 de junho de 2019. Aqui, por favor, dá uma filmada aí. Aqui já é a segunda carga, tá? Do caminhão que nós tínhamos de documentação, tá? Aqui nós podemos ver, além de computadores, no dia 12 de junho do ano passado, eu estava nesse mesmo local. Vocês devem lembrar aquelas pilhas e pilhas de documentos. E ainda estamos organizando muito dos papéis e documentos que nós encontramos aqui naquele estado caótico. Nós estamos fazendo nosso trabalho, não só nos atos normativos, mas também com a questão documental do cidadão brasileiro. Então, como nós observamos nesse vídeo, ali é o resumo de como nós pegamos a pesca no Brasil. Não só na questão de papéis e documentos, né, do público brasileiro, do cidadão brasileiro, mas sim normativas antigas, obsoletas, sistemas obsoletos, corrupção endêmica, seguro defeso, terminais pesqueiros públicos. Eu sempre costumo dizer, um versículo da Bíblia, independente da religião de quem está nos assistindo, a Bíblia é um livro de sabedoria. E ela diz o seguinte: a árvore se conhece pelo fruto. Qual eram os frutos dessa secretaria do então ministério? Corrupção, sem vergonhice, prisões... Eu já ia falar, qual a diferença aí da administração PT para agora? Olha, primeiramente que eu não sou ladrão. Vários servidores saíram daqui, Eduardo, presos. Conseguiram blindar o ministro, mas ali o segundo escalão, as pessoas que assessoravam ele, comprovadamente com venda de licenças de pesca, com corrupção, enfim... Tudo isso que nós sabemos, o modus operandi do PT e dos seus acepas. Então, a partir daí, veja, eu sou uma pessoa do setor, eu conheço o setor
E o que nós estamos fazendo de diferente? Primeiro, criando sistemas. O sistema da transparência e facilidade para o usuário. Quanto mais papel, quanto mais carimbo, quanto mais análise humana, além da burocracia e do tempo de análise, você dá margem para a corrupção. O que eu quero, Eduardo, meu sonho, é que ao sair daqui, em dezembro de 2026, se Deus quiser, é realmente que o usuário faça 100% de todas as demandas da pesca e da aquicultura no sistema. Já implementamos muitas ferramentas, né? Aqui no Ministério, eu sou a segunda secretaria que mais desenvolveu sistemas. Já são 22 sistemas para o nosso cidadão brasileiro. E até o Banco Mundial elogiou o governo Bolsonaro por conta dessa digitalização dos sistemas. Acho que estamos ali entre os 10 ou 7 melhores no mundo nesse quesito. Então, parabéns. Para você saber também, ontem em Glasgow, que o pessoal gosta de fazer uma narrativa contra o Brasil, o setor pesqueiro foi elogiado. Na COP26, né? Ontem, isso, na COP26, devido às ações da Secretaria da Pesca. Isso é um troféu para o presidente Bolsonaro, porque sem o presidente Bolsonaro, Eduardo, pessoas como eu, pessoas como Tarcísio, pessoas como Anderson Torres, o ministro da Justiça, que é um policial federal inédito no Brasil, jamais aconteceria. Graças ao presidente Bolsonaro, e as pessoas têm que ter ciência disso. Então temos normativas. Deixa eu falar contigo sobre normativas. Quando nós chegamos aqui, tinham aproximadamente 1.500 normativas para o setor de aquicultura e pesca de todo o Brasil. Começamos a revisar isso. Já revogamos mais de 500. Algumas duplicadas, alguma extemporânea, outras sem sentido. E até fevereiro de 2022, aproximadamente 300 a 400 ficarão. Ou seja, previsibilidade, tranquilidade, menos segurança judicialização. jurídica, menos judicialização. E outra, você quer entrar na atividade, você lê uma normativa, você entende perfeitamente. Quanto mais papel, mais burocracia, a pessoa não sabe nem o que ela precisa fazer de tanto papel, de tanto documento. E uma das coisas que você falou aí do presidente Bolsonaro, eu pude acompanhar ele numa visita que ele fez a Foz do Iguaçu, Cascavel, no Paraná. E um dos assuntos recorrentes ali é a hidrelétrica a Itaipu Binacional, inclusive construída, inaugurada nos anos 80, se não me engano, de 84, a inauguração. Mas uma obra do governo militar, né? Mais uma. Sem as obras do governo militar, o Brasil não existiria. E ali é um grande reservatório e o presidente a todo momento empolgado falando sobre a possibilidade de se criar peixes. Que tipo de peixe? O que está faltando para isso daí ir adiante? E como que o Brasil pode fazer nascer dessas represas, aproveitar melhor o seu potencial pesqueiro? Vamos lá, excelente. O Brasil hoje está produzindo aproximadamente na aquicultura 600 mil toneladas de pescado. Todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, na aquicultura, ou seja, o cultivo, né? Que as pessoas às vezes não sabem. Pesca é quando o pescador vai atrás do peixe, são atividades extrativas, ou no barco, ou no barranco, com a linha, com a tarrafa, isso é pesca. A aquicultura é quando você cultiva o pescado. Então, na aquicultura brasileira, do Oiapoque ao Chuí, produzimos aproximadamente 600 mil toneladas, segundo o IBGE, e segundo as entidades representativas, 800 mil toneladas. Na pesca, estamos regulando em 1 milhão de toneladas. Só para vocês terem ideia, só nos nossos lagos de hidrelétrica, estamos falando aí de 74 lagos federais, nós podemos produzir 4 milhões de toneladas. Só nas hidrelétricas, fora nos tanques escavados. Então, a potencialidade do Brasil é muito grande. E por que isso não é aproveitado? Agora é. Já começamos, né? Essa política já existia, Eduardo, mas era pouco difundida e o produtor, as pessoas falam, me explica o que são águas da União. Vocês sabem o que é o INCRA? O INCRA titula terra para as pessoas, né, nas localidades. A nossa secretaria titula água. Então pega um pedacinho da hidrelétrica e fala assim, Eduardo, nesse quadrante aqui, XYZ, você pode produzir seu pescado. Mas a burocracia, as exigências eram tão gigantes que não havia interesse. Pessoas, Eduardo, que eu titulei agora, ficavam 10, 12, 15 anos aguardando pelo um documento. Eu costumo fazer uma analogia. Imagina que você vai até a autoescola, faz a tua aula ali de direção. Depois você vai até uma concessionária, compra sua motinho, compra o seu carro
e você entra no Detran pedindo a tua CNH. E o Detran demora 10, 15 anos para te dar. O que vai acontecer? Acabar dirigindo o carro sem a carteira. Logicamente. Então, muitas pessoas multadas nesse tempo, não conseguiam crédito, não conseguiam empregar, aumentar o seu trabalho. Então, em 2020, nós conseguimos que o presidente Bolsonaro assinasse para nós um decreto que fez uma revolução, uma desburocratização, uma facilitação na questão de cessão de águas da União. Ainda esse ano, nós vamos bater um recorde. Eu não vou anunciar agora, mas ainda esse ano nós vamos... Tá bom, tô brincando. Espera fechar o ano, beleza. Que é o número certinho. Tá. Senão, se você errar uma vírgula aqui, vai ser fake news. Tá, mas nós vamos bater um recorde importante, que nós cederemos mais águas da União em 3 anos de governo Bolsonaro do que os 10 anos anteriores. Faltam 5 contratos para isso acontecer. Até dezembro a gente vai assinar esses 5 contratos e eu falo com muita tranquilidade. Sobre Itaipu, que a gente acabou desvirtuando. O que está faltando para Itaipu produzir o peixinho? Quando o presidente Marito veio a primeira vez... Do Paraguai, né? Do Paraguai. Presidente Marito do Paraguai veio visitar o presidente Bolsonaro para dar boas-vindas. Foi uma visita protocolar ali. Eu falei, presidente, nós temos uma grande oportunidade de criar tilápia em Itaipu. E o presidente, na hora, comprou a ideia e falou, o que eu preciso fazer? Começamos as tratativas. Então, o lado brasileiro, como é um lago binacional, todas as políticas referentes à criação, uso, navegação, energia elétrica, tem que passar pelos 2 países. A parte brasileira, na gestão Bolsonaro, nós já regularizamos tudo. Nós hoje já poderíamos criar. No entanto, existe uma cláusula na Constituição paraguaia que precisa ser votada no parlamento. Então, nós estamos conversando aqui com o Ministério de Relações Exteriores, com os nossos parlamentares, para haver esse approach e esse convencimento. Para você ter ideia, o Paraguai produz praticamente 0 de pescados. Em Itaipu, se assim conseguirmos, e eu tenho fé em Deus que nós conseguiremos, serão 400 mil toneladas. Lembra que a gente produz hoje? Já é metade da produção nacional do Brasil hoje, atualmente. Só num lago. Então, a nossa torcida é que o parlamento paraguaio se sensibilize com esse tema. Porque o governo do Paraguai, o Marito, ele já é favorável, não é isso? É favorável, mas falta agora o Congresso apoiar isso. Então, 400 mil toneladas, serão 200 mil para o lado brasileiro e 200 mil para o lado do Paraguai. O Paraguai também não tem uma cultura de comer pescados, assim como o brasileiro também come pouco pescado. Essa é uma das perguntas que eu ia fazer. Como é que é o consumo de peixe na mesa do brasileiro? É alto, é baixo? Como é que vocês tomam como referência outros países? Dá para aumentar? Enfim. Dados da ONU, Organização Mundial das Nações Unidas e, enfim, todos esses órgãos internacionais reportam que o mundo, uma média mundial, seriam de 20 a 22 quilos por habitante de consumo. O Brasil, nós estamos na casa de 10 quilos. Você vai me perguntar por quê, logicamente. Nós temos 2 motivos, Eduardo. O primeiro é a falta do produto na gôndola. Se nós produzimos pouco, Eduardo, naturalmente a oferta nas gôndolas, não existe oferta para a dona de casa, para o pai de família. Sim. Então isso é um grande problema. E a segunda questão é que, diferente dos outros países, nosso país é muito abençoado e nós produzimos em muita abundância outras proteínas. Frango, o brasileiro come 46 quilos por ano. Carne de boi, 30 quilos. Suínos, 16 quilos. E pescados, apenas 10 quilos. Então eu atribuo essas 2 questões. A primeira questão de produção, nós estamos resolvendo. Como? Deixando o pescador trabalhar, deixando o aquicultor produzir, que nos governos anteriores, até por ideologias protecionistas radicais, se criminalizava muitas atividades produtivas, especialmente a aquicultura e pesca. Até aí chegou a ideologia? Com certeza. Por exemplo, 25% dos nossos mares são reservas, ou seja, não se pode fazer nada ali. Olha, leis absurdas. Eu vi recentemente o ministro Gilson, do Turismo, anunciando que em Fernando de Noronha eles estavam colocando fim a uma demanda de 30 anos dos pescadores de Noronha com relação à sardinha. Isso. Como é que é isso daí? Isso aí foi uma ação aqui nossa do Ministério da Agricultura com o ICMBio. Veja que absurdo. O pescador de Noronha precisa da sardinha, além de para se alimentar, para fazer a pesca oceânica, porque os melhores peixes estão mais afastados ali de Noronha. Então, eles não podiam pegar sardinha
porque, segundo lá o secretário de Meio Ambiente do Estado, os tubarões iam passar fome. Então, se pretere o ser humano, o morador de Fernando de Noronha, de capturar peixe para sua alimentação e para buscar melhores pescados, e está preocupado com o tubarão. Eu adoro tubarão, mas tenho certeza. Até na tua gravata, o tubarão. Isso. Eles não vão passar fome por conta da sardinha de Noronha. Então, políticas absurdas, obtusas, que criminalizam realmente as atividades de aquacultura e pesca no Brasil. Lamentável. E a gente falou de Noronha, que é um destino turístico, e você teve numa recente polêmica na viagem a Dubai, não é isso? Eu também, né? Me acusaram ali de passear com dinheiro público, quando na verdade fui convidado pela Embaixada dos Emirados Árabes Unidos, porque eu sou presidente da Frente Parlamentar Brasil e Emirados Árabes, que inclusive estava indo para lá com outros parlamentares, tinha mais uns 4 na comitiva. Enfim, e é engraçado porque quando vai governador, e vão governadores de vários estados, tá, de diferentes estirpes ideológicas, e não se fala nada. Aí eu fui lá, domingo passei no Lambi Lambi, Lambi Lambi é onde a gente tira foto na hora. Passei numa barraquinha de lambi-lambi no shopping domingo, minha esposa estava me acompanhando, 0 custo para o contribuinte. Aí você bota uma roupa de árabe, bate uma foto, tira a roupa e sai. Aí ela postou. Um abraço, né? Aí começa. Aí o Congresso em Foco teve a canalice ainda de falar que a foto custava quase R$1.000. Eu vi. Eu botei no meu celular e falei, onde é que custa essa foto de R$1.000? Porque eu quero ir lá, eu quero abrir o meu negócio nesse lugar. O pessoal está pagando R$1.000 a foto, eu quero abrir meu negócio lá. Enfim, isso daí as agências de checagem de fato não dizem que é fake news, né? Mas vamos lá, mas no teu caso, como é que foi essa questão aí de Dubai que o pessoal deu uma porrada aí a semana inteira em você? O pessoal gostou de você, hein? Exatamente. Eu fiquei famoso, ganhei muitos seguidores, eu quero agradecer inclusive a todas as mídias, porque as pessoas ali começaram a conhecer o nosso trabalho, visitar nossas redes sociais. Eduardo, o que acontece? Eu tive 3 convites para ir para Dubai. Um pelo Ministério da Agricultura, o que não aconteceu porque a nossa ministra acabou contraindo Covid, e o secretário executivo, que é o 02 aqui do Ministério, não pôde se deslocar. Tive outro convite do ministro do Turismo, Gilson Machado, e um terceiro da Apex Brasil. Primeiro, porque eles reconhecem o nosso trabalho. Segundo, para que os nossos espectadores saibam. No ano de 2020, o Brasil exportou para os Emirados Árabes Unidos 46 contêineres de outras proteínas, de pescados duas. Então, tem um disparate muito grande. Estão comprando muita carne brasileira, excelente para o agronegócio, mas o pescado nosso, especialmente depois que a comunidade europeia suspendeu a compra nossa aqui do Brasil, nós estamos suspensos desde 2017, nós precisamos abrir mercados. Essa é uma das palavras de ordem aqui da ministra Tereza Cristina. Então, eu tive 3 convites, fui. Eu sou um cara que, quem me conhece sabe, eu sou um cara muito brincalhão, despojado, né? Sou muito sério nos meus assuntos profissionais, mas eu sou uma pessoa de bem com a vida. E isso nós sabemos que, infelizmente, as pessoas que sorriem, que brincam, que são espirituosas, isso acaba sendo uma agressão, né? Para uma imprensa brasileira, por exemplo, que só quer falar de desgraça e de matança. Mas é engraçado porque eles não acham corrupção, eles têm que se agarrar a esses pormenores, que na verdade, no final das contas, o brasileiro reconhece que não tem nada demais. Você vai fazer uma viagem de 1 semana, você vai ter que ficar lá assim. 1 semana? Não é possível. E outra coisa, não tá andando de Ferrari, comprando, esbanjando, não tem nada disso não. É que Dubai realmente, ali quando você chega lá, eu até costumo brincar. Eu fui com um senador, foi a primeira vez que ele foi para lá. E eu já tinha tido a oportunidade de ir antes. Aí eu falei para ele, eu sei que você conhece os Estados Unidos. Agora você vai conhecer o que é primeiro mundo. O Emirados Árabes é um país assim, não tem um buraco na rua, não tem uma pichação. Tudo é limpo, todo mundo fala pelo menos 2 idiomas. Inglês, todo mundo fala. Padrão. Pode chegar lá, o gringo do Ocidente que fala inglês pode chegar lá com tranquilidade. Tudo é bonito, não tem nada simples lá, tudo é mármore, enfim. Porque realmente é um país em que é muita riqueza e é revertido para a população. Lá é um país que a taxa de corrupção é praticamente inexistente, a taxa de criminalidade é basicamente inexistente. Então, realmente é um país de altíssimo nível. E outra coisa, só o Emirados Árabes, um país de cerca de 10 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes. A cidade de São Paulo já está com mais de 12, aí, cerca de 15 milhões. 10 milhões de habitantes. Sabe quanto é que eles botam aqui no Brasil? 16 bilhões de dólares todos os anos. Compram refinaria, compram estrada, fazem outros negócios. Enfim, uma relação que só esse ano
já cresceu 32% de trocas de produtos. Olha só quanta oportunidade que a gente tem para diversificar o nosso mercado, para a gente não ficar dependendo de 1 ou 2 países só. E eu só estou falando dos Emirados Árabes. Eu não estou nem falando dos outros países ali do Golfo. Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Bahrein, enfim. As oportunidades ali estão se escancarando para o Brasil e todo mundo quer. Então, chegando lá, Eduardo, eu cumpri 100% das agendas com o ministro Gilson. Tinha uma questão da pesca da Amazônia, que era uma das exposições lá. Por isso que, né, a Amazônia é um grande estado pesqueiro, o estado que mais consome pescado no Brasil. E ali fala-se de culinária de peixe, de produção de peixe, de pesca esportiva. Então, por isso eu fui convidado, cumpri todas as agendas, todas, e ainda, quando retornei, já enviei a todo o setor produtivo nacional as oportunidades, o que eles querem comprar. Porque ali tivemos na reunião, inclusive com o vice-presidente Mourão, na Câmara de Comércio Árabe-Brasil. Então, eles estão ávidos, eles têm grana, é um deserto, não produzem quase nada e eles precisam de segurança alimentar. Então, nós fomos oferecer o pescado brasileiro, né? Hoje nós já somos exportadores substanciais de tilápia. A produção vai crescer muito mais devido a todos esses movimentos do governo Bolsonaro e nós precisamos de mercados adicionais, além da Europa, que está fechada para nós. E aí a imprensa veio matando, porque depois do horário, depois que acaba a feira, você pode... Eu encontrei lá com o Renzo Grace, um grande amigo, se ele estiver assistindo aí, um beijo hétero para você. E aí ele pegou uma cerveja, bebeu, eu falei, como é que você é forte? Como é que você ganha aí no jiu-jitsu? Eu como peixe todo dia. E eu postei isso como uma forma de incentivo de pescar, mas o pessoal já pegou e já levou como se fosse ali um prostíbulo ou não sei o quê. Não, Renzo Grace é nota 1000. Ele é nota 10. E aí, enfim, foi por isso que eu apanhei, mas obrigado, imprensa, ganhei muitos seguidores, ganhei visibilidade nacional, muito obrigado, podem continuar citando. E o presidente Bolsonaro já me falou, eu fui lá, falei, presidente, errei, tá feita aquela brincadeira com o Renzo Grace, me perdoa porque eu acabo expondo ele. Aí ele riu e falou, Seif, você faz um excelente trabalho. E outra coisa, a hora que a imprensa te elogiar é cartão vermelho. Aí eu fiquei grande. Tem aquela reunião ministerial sigilosa, né, que veio à tona depois que o Celso de Mello ordenou a publicidade da reunião, em que ele fala isso. Ministro meu, elogiado pela Folha, o Globo é cartão vermelho, tal. Aí ele fica, como é que pode? A mesma imprensa fica falando que o presidente Bolsonaro faz errado. Aí quando o ministro faz certo, aí os louros são pro ministro, o presidente é ruim pra caramba. Pô, mas foi eu que escolhi o ministro e tal. Eles falou, apesar do Bolsonaro... mas ele que escala o time. Ou você acha que você estaria aqui com Nunca. Dilma, Lula? Esquece. Tá louco. Ia ter alguém aqui rodando aqui pro partidão, aqui, o cargo, enfim. Com certeza. Aquela coisa que a gente sabe. E lá, esses países árabes, eles são muito preocupados com a segurança alimentar. Tanto que o Emirados Árabes Unidos, que abrange ali Dubai, Abu Dhabi e outros 5 emirados, eles têm o Ministério da Segurança Alimentar. E o presidente, dia 15 de novembro, se fará presente lá na Dubai Expo, estará no mês da segurança alimentar. Olha só, né? Quanto de oportunidade que o Brasil não tem para colocar ainda mais. A gente sabe que o agronegócio vai muito bem, a gente está no caminho certo. Agora, dá para aproveitar ainda mais esse potencial e fazer do Brasil, sim, né, essa grande fazenda do mundo, alimentando o mundo inteiro. Porque isso daí, no final das contas, é um país pujante, é mais dinheiro entrando aqui, melhorando a qualidade de vida de todo mundo, o governo arrecadando, enfim, não tem ponto negativo. E retornando aqui para a questão da pesca, o Brasil tem 8.500 quilômetros de litoral, rios, que talvez seja o país aí, não sei, do mundo que mais tenha rios. Então, certamente, nós somos primeiro colocado no turismo, no ecoturismo de pesca esportiva, certo? Errado. Por quê? Infelizmente, políticas públicas, falta de investimento no setor. Não só para vocês terem ideia, o Brasil hoje fatura 2 bilhões por ano com turismo de pesca esportiva e emprega aproximadamente 200 mil pessoas. Os Estados Unidos fatura 40 bi com esse mercado. 40 bi, Eduardo. 20 vezes e mais emprega quase 1 milhão de pessoas nesse segmento. Emprega mais pessoas, pasmem, na questão da pesca esportiva nos Estados Unidos, com toda a sua cadeia, né? Hotéis, restaurantes, piloteiros, venda de material esportivo e tal. Emprega mais do que a indústria automobilística americana, para vocês entenderem. Porque quando a gente pensa em carro, a gente pensa nos Estados Unidos.
e a pesca esportiva emprega mais do que essa indústria. O Brasil tem um grande potencial, inclusive tivemos oportunidade de fazer uma pesca esportiva lá no Captain Peacock. Pescamos lá uns tucunarés pequenininhos, o pessoal pegou no meu pé. Nós não fomos na época certa. Agora, a época certa agora no final do ano. Então, pessoal... A gente também não teve tempo de ir lá para dentro da Amazônia. Ficou nos arredores de Manaus e já foi bem divertido. Exatamente. Foi muito bacana. Então, pessoal, primeiramente, Eduardo, queria pedir para o pessoal conhecer a Amazônia. Você que é um brasileiro, vocês estão vendo o pau internacional, tanto que nós somos criticados, não é à toa. Quando você vai lá, conhece o povo ribeirinho, conhece as tribos indígenas, a biodiversidade que ali existe, pesca, animais, árvores, enfim, biomas, é um lugar maravilhoso que todo brasileiro precisa conhecer. E a questão da pesca esportiva, não só a pesca esportiva, tá, Eduardo? Você falou, 8.500 quilômetros de costa, o maior rio do mundo é nosso, águas abundantes, lagos de hidrelétrica, e nós não ficamos aí nem entre os 15 maiores produtores de pescados do mundo. Políticas públicas equivocadas. Mas nós estamos corrigindo isso, né? Nós sabemos já o que a esquerda fez com o Brasil e na aquicultura e pesca não foi diferente. E eu sempre falo, em dezembro de 2022, que vai ser, digamos, o primeiro ciclo, as pessoas poderão comparar o que era pesca antes de Jair Bolsonaro e depois de Jair Bolsonaro. Já temos entregue muitas coisas e até lá vocês vão se surpreender como esse setor, que poderia ser hoje um orgulho do agro, que não está contemplado devido não performar como as demais cadeias produtivas, como esse setor vai crescer simplesmente desburocratizando e deixando o produtor trabalhar e o pescador pescar. É o que nós temos feito aqui. E agora uma pergunta de cunho pessoal. Lá em casa, se eu quiser botar um peixe na brasa, qual é a sugestão do SAFE, do secretário da Pesca? Como tem gente, pescador de água doce, de água salgada... Um de água salgada e um de água doce. Pronto. Peixe de água salgada, eu tenho duas preferências, mas eu vou falar uma. O atum. Eu adoro um atumzinho com azeite, uma pimentinha, maravilhoso na brasa. E o outro, um peixe amazônico, em homenagem à nossa Amazônia, o peixe mais consumido pelos amazonenses, que é o tambaqui. Famosa costela de tambaqui é muito bom. Eu gosto dele inteiro. A costela é a cereja do bolo. E aliás, voltando aqui, né? A gente esteve junto aqui no... Queen Rio Negro? Isso. Rio Negro Queen. Rio Negro Queen. Rio Negro Queen. E na verdade o nome do barco chama-se Captain Peacock, esse nome é americano, porque justamente ele trabalha com os americanos que estão dispostos a pagar esse preço para viajar até o Brasil, né, para ir na Amazônia, num cruzeiro ali que eu não imaginava que tivesse esse nível de conforto e etc. Porque cada barco, cada quarto dentro do cruzeiro tem o seu barquinho pessoal, então você quer sair às 5 da manhã, quer sair às 10 da manhã, está ali o seu barco pronto. Um turismo tem crescido muito, já tem alguns milhões de adeptos nos Estados Unidos que eu sei, que é o do birdwatching, de ficar olhando os pássaros. Observadores de pássaros, lá tem muito. Incursão na selva, a experiência culinária também, o chefe lá só faz com produtos amazônicos, enfim. Um turismo que eu nunca imaginei que pudesse existir no Brasil, eu confesso. E por que ele trabalha com o americano? Porque o brasileiro, se tem dinheiro para ir no barco dele, ele dá preferência ao turismo internacional. É verdade. Então ele vai para os Estados Unidos, ele vai para alguma ilha, ele vai para o Caribe, ele vai para a Europa, mas ele não conhece o seu próprio país. E aí ele trabalha só com o público americano, né? Tem escritório no Texas. Então fica aí mais uma oportunidade para você conhecer o nosso Brasilzão. E uma outra questão polêmica, que eu particularmente nem tenho isso como polêmica, acho que faz parte da cultura nacional a questão das armas, né? Foi só em 97 que o FHC deu o primeiro passo e depois em 2003 o Lula, com o voto dos mensaleiros, criou o Estatuto do Desarmamento, que acabou tentando castrar os brasileiros de se autodefender, e depois disso ainda tivemos recordes em número de homicídio por arma de fogo, o que comprova que é uma política totalmente equivocada, para não dizer mau caráter, porque custa vidas essa política. Em todo lugar que ela foi aplicada só serviu para os ditadores controlar o seu povo e nunca para melhorar a segurança do seu povo. Mas eu sei que você também é entusiasta das armas. Por que você gosta de arma? Você anda armado? Como é que é isso? Eduardo, eu sou um entusiasta, na verdade, da liberdade. Povo armado, né, ele tem a opção e a possibilidade de defender sua família. Nós sabemos
que os traficantes, os bandidos brasileiros, não brasileiros, mas todos, têm a possibilidade de comprar armas ilegais e ele vem na certeza na sua casa contra a sua família que você está de mãos vazias. Em 2005, foi feito um plebiscito com todo o povo brasileiro. Teve quase 60 milhões de votos esse plebiscito, onde praticamente 64% da população optou pelo comércio de arma de fogo, ou seja, o brasileiro quer se armar. E os governos fazem plebiscitos e não adotam aquilo que o povo escolheu, decidiu, votou. Então, eu sou entusiasta de arma de fogo, sou CAC, né, colecionador, atirador e caçador, e também tenho meu porte federal para defender minha família. Eu, Eduardo, não quero jamais disparar um tiro da minha arma. No entanto, se alguém vier com uma injusta agressão, contra a minha família, contra a minha filha, a minha esposa, meu filho, eu tenho que ter a possibilidade de reação. Eu até costumo brincar, tem uma foto na internet. Não é porque existe bombeiro que nós não temos extintor de incêndio em nossas casas, nos prédios, até nos carros. E não é porque existe a polícia que eu não posso ter a minha forma de me defender. Então eu sou um entusiasta, respeito, liberdade, respeito quem não queira, quem tem medo, ok. Mas cercear aquele cidadão que quer ter a garantia de poder reagir e proteger a sua casa, seu patrimônio, sua família, sem comentários. E é engraçado, que muitos dos grandes defensores do desarmamento, como por exemplo Luciano Huck, Angélica, que fez campanha em 2005 pelo sim para desarmar a população, eles têm seguranças privados. E não tem Armados. Problema nenhum. Armados. E não tem problema nenhum nisso. O bem que nós mais queremos é a nossa família, são os nossos filhos, estão certíssimos. Agora, eles têm que entender que o brasileiro não tem condição, via de regra, de pagar por uma segurança privada. Os seguranças dos nossos filhos somos nós mesmos. Então, por favor, não nos retirem esse direito. Chega a ser uma hipocrisia. Tem Marcelo Freixo, tem tantos outros exemplos que a gente poderia dar, mas vamos ficar nesses dois aí. Safe! O bate-papo tá bom, mas a gente está chegando no final. E aqui no final é a hora do livro. E hoje aqui a gente vai presentear o queridíssimo secretário da Pesca, Jorge Safe, não é com beijo hétero não, tá? É com o livro aqui, O que é Conservadorismo, de Roger Scruton, que infelizmente nos deixou, num passado recente, mas é uma obra em que ele faz aqui algumas pontuações, algumas definições do que é ser conservador, diferenças com relação àquele pessoal mais libertário, enfim, dá ali um raio-x do que é esse pensamento. Uma obra de 1980, mas que até hoje segue muito atual, então tá aqui Safe para você, do Roger Scruton. E já aconselho também a ver no YouTube, que está gratuito, quase 1 hora, que tem um documentário Por que a Beleza Importa, também interessantíssimo, do Roger Scruton. Obrigado, Eduardo, pelo livro. E eu quero aproveitar e dar uma dica para o pessoal que é conservador, que defende a família, Deus e a nossa pátria. Eu estou fazendo um curso do Rodrigo Constantino, que está me ajudando bastante. Está lá no site, é da Nil Cursos, e está me ensinando bastante, estudando sobre os grandes pensadores do conservadorismo mundial. Terminei agora John Locke, que aliás me apaixonei ali pelas ideias dele. Ele é praticamente o pai da Constituição americana, que é um modelo para o mundo inteiro de liberdade. Quero também deixar um abraço aí para o Constantino e parabéns pelo trabalho. Eu também tenho um presente para te dar. Bom, pessoal, ganhei um livro top do meu querido irmão 03, lembrando que o presidente me chama de 06. Então Hélio Negão é 07. E olhe lá. E eu quero presentear, Eduardo, um kit de produtos do mar, Sou um grande entusiasta, adoro peixe, atum, sardinha. Então, em retribuição, o livro para o meu querido irmão. Que isso, hein? Espero que tu goste. Ele falou aqui o kit azul, falei, pô, kit azul. Ah, tá, o atum aqui, os enlatados, sardinha. O cara tá cheio aqui, cara. É para tu ficar grande. Tem vários aqui, caramba, cara, vai ter pra... Tem bastante coisa aí. Pô, tem até light aí, ó, pra galera da maromba, atum sólido natural, proteína ômega 3. Faz bem comer atum? Ô, rapaz, maravilha. O melhor alimento do mundo é o peixe,
Perfeito, não vou tirar não, mas tem mais aqui. Tranquilo, não precisa não, já mostrou aí pro pessoal que você, todo dia lá no meu story, quem me acompanha ali sabe que eu abro uma latinha de Heloísa atum, vai curtir. ou de sardinha e como com pãozinho. Molho de tomate. Sardinha com molho de tomate. E tem um aqui embaixo, o que é esse daqui? Deve ser o patê. Um patezinho Patê de pra passar atum. com torrada. Passar na torrada. Pô, show de bola, Cif. Obrigado. Pronto. Eu já tinha roubado. Ele deu um mole. Eu olhei aqui um livro do Paulinelli. Falei, pô, posso pegar? Que distribuíram aqui na secretaria. Já te agradeço também. Já veio no Tamo junto. um super presente. Nunca fui tão presenteado assim. Viu? Gravando um programa. Não, bacana demais. Mas, Safe, o atum, antes de finalizar, a gente deixa um espaço para as considerações finais. O atum ele é um peixe que, salvo engano, ele é pescado lá para o alto mar. Isso, é um peixe oceânico. Não é isso? É. Até onde é que vai o limite da costa brasileira? E por que eu pergunto isso? Porque tem países, né? Vou falar que não tem problema não. A China ela é acusada de fazer uma pesca predatória. Ela vai com uma frota grande de barcos e sem qualquer tipo de, enfim, de estratégia, de estudo de impacto ambiental e etc. E faz uma pesca considerada por muitos predatória. E por vezes é acusada até de invadir o mar territorial de outros países. No Brasil, a pesca desses barcos chineses é uma ameaça, é uma oportunidade? Como é que é visto pelo governo brasileiro? Vamos lá. É excelente a tua pergunta e eu vou aproveitar... E a Marinha do Brasil também nesse meio. Exatamente. A salvaguarda, né? A proteção das nossas fronteiras marítimas é uma atribuição da Marinha do Brasil, que inclusive o presidente Bolsonaro está construindo aí novas corvetas e equipando de novo as nossas Forças Armadas, não só a Marinha do Brasil, porque os governos anteriores queriam sucatear e enfraquecer aqueles que protegem a nossa soberania. E realmente, não vou falar de China, mas o mundo inteiro, pessoal, está atrás da proteína do peixe. Está atrás do atum, está atrás da meca, está atrás do caranguejo, enfim, de diversos recursos pesqueiros que existem no meio do oceano. E Espanha, Coreia, Japão são países que têm uma tradição de embarcações gigantes e eles ficam rodando o mundo inteiro. Então, onde está a época, a temporada daquela pesca, eles vão para aquela localidade e capturam. Houveram já relatos de invasões no território brasileiro e que a Marinha está tratando em um tribunal marítimo internacional. E realmente nós temos 8.500 quilômetros de costa, como você já disse, e precisamos fortalecer a nossa Marinha do Brasil. E tem uma polêmica que volta e meia eu recebo algum post, o próprio presidente também já me perguntou, sobre a construção de um porto pesqueiro chinês na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, dizendo que em troca eles queriam trazer as frotas deles para cá. Vamos lá, vamos separar esse tema em dois. Primeiro, todo investimento, nós somos liberais na economia. Todo investimento no Brasil é muito bem-vindo. Nós temos diversas multinacionais que investem no nosso Brasil, ganham dinheiro dela, empregam brasileiros. Então não tem problema nenhum da China, da Espanha, de quem quiser investir em porto pesqueiro ou em porto de cargas. Excelente, sejam bem-vindos ao Brasil. Outra questão é querer trazer barcos estrangeiros para nossas águas. Por que não, Eduardo? Primeiro que hoje a maioria das nossas frotas já estão ocupadas, ou seja, nós não temos mais como licenciar embarcações, porque isso colocaria em risco a questão da sustentabilidade. Segundo, que eu tenho um pacto com o presidente e um pacto com o povo brasileiro. Enquanto Jair Bolsonaro for presidente da República e Jorge Seif for secretário nacional de pesca, nenhuma embarcação estrangeira será licenciada. E isso, Eduardo, não cabe a nenhum estado da federação. Cabe ao governo federal, especialmente o órgão máximo, que é a Secretaria Nacional de Agricultura e Pesca. Então, brasileiros e brasileiras, tubarões e sereias, fiquem em paz, que nenhum país vai explorar a nossa costa enquanto o presidente Bolsonaro estiver no comando. Beleza, porque sempre o governo Bolsonaro é acusado de tacar fogo na Amazônia, não ligar para a pauta ambiental. Vale lembrar também o marco do saneamento, aprovado depois de décadas no Congresso, no governo Bolsonaro, que para mim é o maior gol ambiental das últimas décadas no Brasil. E aqui, notoriamente, se preocupando com a questão da sustentabilidade, né? Então, parabéns para você, Obrigado, secretário, por ter essa preocupação, porque realmente eu, enquanto surfista, então, tenho mais preocupação ainda para os mares ficarem limpos, para a gente poder surfar. Lembro que quando mais jovem, no Rio de Janeiro, teve o caso do emissário de Ipanema,
que rompeu. Eu fui surfar com um amigo meu ali na zona sul do Rio de Janeiro. No final, depois ele voltou todo empipocado, chegou a vomitar, o Luizinho. Enfim, então essa questão da natureza ela é quase que intrínseca dos surfistas, né? Quem surfa, ele ama a natureza porque tem um contato muito frequente. Então, parabéns pela sua política. Obrigado. E agora aqui um espaço final onde você faz as suas considerações, você deixa a sua mensagem para o seu público, né? O pessoal da pesca, o pessoal do ecoturismo, o pessoal que se preocupa com a sustentabilidade. Então, as câmeras são suas, secretário. Mais uma vez, obrigado, Eduardo. E eu quero pedir aos nossos queridos brasileiros que comam mais peixe. Uma proteína natural, uma proteína rica em nutrientes e sem muita gordura, pouquíssima gordura, ômega 3 que dá longevidade. Então, o povo das águas, o pescador e o aquicultor precisa que você experimente e coloque na sua família esse hábito saudável de consumo de pescados. E meu segundo recado é agradecer aos milhões de brasileiros que diariamente têm nos defendido e têm protegido o presidente Bolsonaro através das suas orações e também desmascarando tantas mentiras que são faladas nas nossas TVs tradicionais. Então quero agradecer todo o apoio ao presidente Bolsonaro e isso se reflete, Eduardo, a cada um de nós, né? Vocês diariamente têm mandado mensagens de otimismo para nós, mandado sua oração, dizendo, olha, eu estou aqui na igreja orando pelo presidente, por vocês, acompanhamos o seu trabalho. Então, muito obrigado por esses apoiamentos, por essas orações. Nós precisamos muito do povo brasileiro e de Deus, acima de tudo, protegendo a nossa nação. Obrigado, Eduardo. Show de bola. Seifi, eu que agradeço, né, essa figura carismática que teve com a gente aqui até agora. E se você curtiu, a gente sempre pede, é uma praxe, mas a gente tem que fazer isso para a nossa mensagem chegar no maior número de pessoas possíveis, que é ali apertar o botãozinho do gostei, do like e também, se possível, se inscrever no nosso canal, porque além do Brasil Precisa Saber, eu posto vários outros vídeos de interesse nacional, casos notórios, sobre o nosso trabalho e porque quer você queira, quer não, a sua vida passa aqui por Brasília, tá? Não adianta virar as costas, fazer beicinho, falar que é só coisa de corrupto e vagabundo, não, porque em algum momento a sua vida vai passar aqui no Congresso. Então é melhor que você esteja atento. Então se inscreve lá que a gente agradece também. Um abraço, fique com Deus.